para a nossa aula. O livro é extenso, uma mini Bíblia dentro da Bíblia, 66 capítulos. O livro é extenso. Agora a gente vai dar um salto. Capítulo 40. Agora vai falar muito sobre a consolação, né? Esperança para os exilados da Babilônia. Sim. Na página 24, tá? Da nossa apostila. Vamos lá, vou ler aqui rapidinho o livro de Isaías, capítulo 40, só para a gente dar início aqui. Consolo e salvação para Israel. Livro de Isaías, capítulo 40, e a nossa apostila é a página 24, lá na parte de baixo, parte 6, Isaías 40 a 41. Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém e dizei em voz alta que a sua missão está completa e que a sua obra se cumpriu, que a sua iniquidade está expiada, que ela recebeu da mão do Senhor retribuição em dobro por todos os seus pecados. O que está acontecendo aqui então? Após o exílio babilônico, né, que sobre o juízo do Senhor levantou a Babilônia para levar o povo de Israel cativo, agora Isaías está profetizando o retorno. Veja que entenda, olha o que está acontecendo aqui para a gente não sair do contexto. As coisas ainda não aconteceram. Isaías está profetizando, ele está falando o que vai acontecer no futuro. Então, na verdade, há quase 200 anos antes, Isaías já está falando o que vai acontecer. Ele trouxe profecia de julgamento e salvação, agora ele está falando da consolação. Então, ele está falando de coisas que vai acontecer e que, se a gente for seguir a ordem, aconteceu. Então, ele está falando, depois desse período, eu vou levantar Ciro, a gente vai ler aqui. Então, Isaías está profetizando. Ele está falando sobre algo que vai acontecer. Há uma voz que clama, lá no 43, em meio à terra desértica, preparai o caminho para o Senhor, plantai uma vereda para o nosso Deus. E aí ele vai começar a falar todo o capítulo 40 sobre esse retorno, sobre que o Senhor ele já cumpriu o que ele tinha que cumprir. Ele empregou a justiça dele, o povo se arrependeu e agora ele está dizendo que não esqueceu do teu povo lá. Olha no 40, eu vou adiantar, lá embaixo, no 26, o povo vai começar a reclamar que o Senhor esqueceu dele lá no exílio. Olha só, Isaías 40, 26. Levantai os olhos e observai as alturas. Quem criou tudo isso, o Senhor falando? Foi aquele que coloca em marcha cada estrela do seu intocável exército celestial, que a toda chama pelo nome. O seu poder é incalculável e inextinguível. A sua força, e por isso nenhum desses corpos celestes deixa de atender prontamente. Versículo 27. Por que clamas, ó Jacó? E por que te queixas, ó Israel? O Eterno não se interessa pela minha situação. É o povo reclamando que Deus esqueceu dele lá. Aí continua, o meu Deus não considera a minha causa. Então o povo está dizendo, Senhor, até quando o Senhor vai nos deixar aqui?
Aí o Senhor responde, olha só no 28, não sabeis, não ouviste que o Eterno, o Senhor, o Criador de toda a terra, não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável, seu conhecimento é incompreensível. Faz o forte alcançado e multiplica o vigor dos que estão fatigados. Ora, até os adolescentes se cansam e ficam exaustos, e os jovens tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor, ou aqueles que confiam no Senhor, renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se fatigam, caminham e não se cansam. O Senhor está mostrando aqui todo o atributo dele, que ele é eterno, ele não perdeu o controle, ele é o que renova as forças. O Senhor está dizendo para ele, não, vocês, mesmo vocês achando que eu esqueci de vocês, eu não esqueci. Então ele está trazendo uma consolação, uma esperança para os exilados. Vamos para a nossa apostila agora, ó. Lá embaixo, na página 24, parte 6. Isaías transmite palavras de conforto e livramento ao povo de Deus. Este capítulo é a chave do restante da profecia e contém a mensagem do profeta afirmando que Deus consolará seu povo depois de julgá-lo. Uma introdução ao Deus de Israel. Este capítulo descreve 8 atributos de Deus. Aí vamos lá, a sua misericórdia. Então é um atributo comunicável, né? A gente sabe que existem alguns atributos que só pertencem a Deus, né? E alguns atributos que ele compartilha. A gente fala atributos comunicáveis com os seres humanos e alguns atributos que ele não compartilha, é incomunicável. A misericórdia é um atributo comunicável. Ele consola, ele quer que seu povo seja confortável. Lá na página 25, ele perdoa. Jerusalém foi perdoada e completamente punida pelos seus pecados. E sua glória, esse atributo é incomunicável. Deus não compartilha ele. A onipresença, a onipotência também, a onisciência, a eternidade e a imutabilidade são os atributos que Deus não divide com ninguém. Mas olha só, sua glória também ele não divide. O mensageiro, Isaías profetiza o ministério de João Batista. Então, no 4:3, que a gente deu um salto, ele está falando sobre João Batista, né? Vou trazer aqui, ó. Há uma voz que clama em meio à terra desértica, preparar o caminho para o Senhor. Na estepe, aplanai uma vereda para o nosso Deus. Então veja, o mensageiro Isaías profetiza o ministério de João Batista. João convida Israel a se arrepender, preparando para o glorioso surgimento do Messias. Olha só que interessante. Eu acho que eu já falei aqui. Todos assinaram? Não? Então veja, Isaías está profetizando também, está falando sobre João Batista. E interessante que toda vez que a gente pega os evangelhos, a gente olha, o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, eu acho que já falei, né? Ou não? Não lembro. O ministério do Senhor Jesus, mas tu vê que sempre começa por quem? Por João. Antes de entrar no ministério do Senhor Jesus, entra no ministério de João, entra João falando. Ele proclama o evangelho do arrependimento. Arrependei-vos, o reino dos céus está próximo, arrependei-vos. Por quê? O Senhor também vai dizer lá em Malaquias, que também fala sobre João Batista, né? Vai dizer que para que o Senhor venha e encontre um coração reto, um coração quebrantado, ele fala até sobre ele vai converter os filhos aos pais, os pais aos filhos, vai aplanar, né? É como se fosse uma preparação para o nosso Senhor. E assim, é interessante que muitas vezes a gente não escuta muito sobre o arrependimento, né? Mas entenda que na nossa vida não pode ser diferente, né? O Senhor, quando nos chama, Ele fala, vinde como estáis, mas não vamos permanecer.
E o arrependimento de tudo aquilo que nós éramos antes, todo o pecado, ele é essencial e não tem condições de a gente ter uma comunhão com o Senhor sem a confissão desses pecados, sem o arrependimento. Porque às vezes é como se fosse assim, é como se é imaturidade cristã, você achar que você é um servo do Senhor Jesus Cristo, mas mesmo assim ainda se sentir que não tem a necessidade de se arrepender dos velhos hábitos, dos velhos costumes, né? E achar ainda que só porque está na igreja, só porque, não, eu me batizei e tal, mas não deixar a palavra do Senhor mudar interiormente, mudar a nossa forma de pensar, né? Mudar a nossa forma de agir, não se arrepender do velho eu, isso trava muita coisa na nossa vida, vocês sabiam? Às vezes, essa questão de não se arrepender deixa a pessoa até carrancuda, fica até como se fosse assim, ó, eu não tenho necessidade de confessar nada, de confessar, eu não erro, é como se não deixa o Senhor trabalhar na vida. Por quê? Porque não se arrependeu verdadeiramente. Acha que o que está fazendo, ou o que deixa de fazer, tá bom. Mas a palavra de Deus está sempre dizendo ali, ó, muda esse forma de agir, muda essa forma de pensar, né? Pratica, né, a justiça, né, com o justo, as pessoas, a compaixão, né? Não fala mal, não vou botar o português não fala mal do próximo, não entra em fofoca, sabe? Cara, para de poder olhar com desdém para os outros, sabe? É como se a palavra do Senhor não muda. E a gente não anda. Quem já ouviu falar aqui que a falta de liberar perdão trava a bênção do Senhor? Quem já ouviu falar aqui? Quem acha que é mentira? Não é mentira. Porque então, às vezes, a gente não gosta do parente, né? Um irmão. Quando a gente fala assim, eu tenho um problema com o meu irmão também. Ele tem um jeito dele de ser, eu tenho o meu. Sabe como é que é, irmão? Mas a questão de não perdoar, isso daí eu vou achar que, não... meu irmão, nem vou orar, porque a gente não ficha, mas Deus às vezes ele lembra a nossa própria oração, tem que orar por ele, tem que perdoar, porque não caminha. Às vezes a gente fica travado num tempo, o nosso ministério não anda, porque eu não liberei o perdão. A mesma coisa é o arrependimento dos velhos costumes, das velhas coisas que o Senhor pede para nós mudarmos, seja lá qual for. E João Batista veio primeiro, pregando o evangelho do arrependimento, para depois o Senhor vir, e tem mais. Malaquias vai dizer que o Senhor fala assim, ó, eu vou enviar meu anjo primeiro, porque senão eu vou fulminar todo mundo, eu não vou ter misericórdia de ninguém. Tem que ter um preparo antes, para o Senhor Jesus entrar. Então a nossa vida não tem que ser diferente. O arrependimento do antigo, das velhas práticas, há necessidade de confessarmos, nos arrepender. Se ainda não tem um arrependimento, Senhor, me perdoa, traz um arrependimento. É como se fosse conversando com Deus, eu ainda acho que isso é certo, mas a tua palavra diz que não, para que um dia o Senhor venha realmente libertar do antigo eu, e eu começar a receber aquilo que o Senhor tem para frente. Atrás ficou. Essa é a questão do arrependimento. Vou falar de João, pode falar para ele. É o próprio Jesus mesmo, Mateus 4, a partir do versículo 2, ele também prega o arrependimento. Nosso Senhor Jesus fala, né? Ele começa a pregar a mesma pregação de João Batista. Arrependemos, é chegado o reino dos céus, né? Então, assim, então, quando voltando para cá para a nossa, amém, voltando para cá para a nossa parte antiga, né? Quando Isaías profetiza o ministério de João Batista, está enfatizando o seguinte, ó, primeiro é necessário se arrepender, porque senão vai ficar rodeando em círculo, não vai evoluir, até Deus tratar. Sabe, Deus quer levar a gente para a água mais profunda, né? E a gente às vezes não quer que Deus trate o nosso eu, e aí Deus fala, vai repetir. É como se fosse assim, ó, 6 meses numa matéria, depois vem a avaliação final. O que acontece? Tu não passa, volta de novo. Tu não consegue caminhar, tu fica assim. Teve um determinado dia que eu entrei numa comunhão com o Senhor, fiz o meu devocional no trabalho, passei o dia todo ali, né, no meu propósito e tal. Quando eu cheguei em casa, olha o que aconteceu.
minha casa de cabeça para baixo, minha esposa se irmão de quebrar um negócio lá junto comigo que nada sobrou, não tinha me comunicado. E eu ouvi, tipo, vou tomar um banho, vou relaxar, vou dormir. Quando eu vi tudo de cabeça para baixo, me subiu uma quentura. Né? Fiquei com raiva. E aí quando eu ia, aí lembrou na mesma hora, o Senhor falou comigo naquela noite, não tem como. Ele falou, vai jogar tudo fora o que nós vivemos hoje? Vai jogar tudo fora mesmo? Vai reclamar agora? Vai discutir? Então, aquilo ali eu senti que... Eu falei, cara, peraí. Então que Deus quer me levar para um novo nível. E esse novo nível é que a gente vê pessoas que quando vem um e fala mal, quando vem outro e faz, xinga. O Luiz me deu um exemplo muito bem já com o Luiz. Falou que antigamente ele saía, né? Para poder, né? Era lutador, para poder arranjar problema. Aí um belo dia no trânsito que aconteceu, o cara saiu querendo brigar com ele, cara, vai embora. Então isso, vai embora. O que é isso? A palavra do Senhor entrou, mudou, se arrependeu. E aí o Senhor já tira você desse nível e passa para o outro. Ele já está aprovado aqui, pode vir um bater que ele vai dar outra face. Ele não vai jogar tudo fora. Eu posso confiar nas coisas nele. Eu posso inserir ele num lugar e eu tenho certeza que ele vai fazer aquilo que eu estou pedindo. Então, é importante o arrependimento. Amém? É importante. Vamos dar continuidade aqui. Então, ele vai falar sobre a glória, no ser a eternidade, é incomunicável também, no diamogade, a onipresença, a onipotência, desculpa, não é? Quem está acompanhando? No F, sua onisciência, também incomunicável, né? Agora vai falar sua soberania, também incomunicável, só dele, a sua singularidade, nada e ninguém pode comparar a ele. Então são os atributos que Deus traz no capítulo de número 40, que é só dele, só dele, só dele, só dele. Amém? Vamos dar continuidade aqui, para a gente avançar. Vamos lá. Agora nós vamos para a página 27 da nossa apostila. Lá na seção 22, lá embaixo. Isaías 45 a 48. O que está acontecendo aqui? Eu vou ler na apostila para a gente. Isaías proclama a mensagem de Deus a Ciro com relação à queda da Babilônia, à soberania do Senhor e ao livramento do seu povo. Aí lá no ungido de Deus, né, Isaías 45 vai dizer isso aí. Isaías profetiza que Ciro, o grande, fundador do poderoso império persa, agirá como servo escolhido de Deus. Olha só como Deus não faz acepção de pessoa. E ele usa as coisas que estão no controle do Senhor, não saiu do controle da nossa vida. É que muitas das vezes, o que acontece com a gente? A gente acha que tem que acontecer rápido. Porque a gente às vezes lê o versículo da Bíblia e acha que, desculpa, página 27, tá meus irmãos? Desculpa que eu falei errado. Página 27, lá no esboço da seção 22, lá embaixo. Isaías 45 a 48. Acharam? Aí está falando do... Isaías vai profetizar a respeito de Ciro. E olha que Ciro não é povo de Judá, não é judeu, e nem tinha nascido ainda. Então aqui a gente está vivenciando o que Isaías está falando. Ó, vai haver um que eu vou levantar, que será o meu servo, e ele será grande, chamará Ciro. Então entenda que Deus não fez acepção não, de pessoa não. Ele pega, é como se fosse assim, ó. Nada está fora do seu controle, e ele utiliza até aquilo que é aos nossos olhos mal, mas para Deus é ferramenta para poder ajeitar, aplanar. Não é verdade? Às vezes assim, quem nunca teve um exemplo desse? Deus às vezes fala contigo. Primeiro Deus usa o quê? A palavra do Senhor. Aí depois Deus usa o profeta. Aí depois, se tu perceber, às vezes Deus quer falar algo contigo e tu continua fazendo o mesmo erro. É que Deus traz alguém que nos nossos olhos é até coisa ruim, mas para Deus vai fazer com que a gente volta a se arrepender. Abacuque, né? Deus usou para endireitar o próprio. Pode falar. Usou uma nação ruim para poder. Foi verdade. O livro de Abacuque fala disso, né?
E aí depois ele não entende muito bem, e aí Deus depois explica aí, entenda que a figueira não floresça. Ele não concorda. Ele não concorda. Mas entenda que às vezes acontece isso, de que Deus acaba levantando, né, como ferramentas para poder endireitar. E aí, o que está falando aqui a nossa apostila? Que Deus pega esse Ciro, esse homem, né, ele era da nação dos persas. Ciro ainda não tinha nascido aqui, mas Daniel vai contar essa história. A gente vai chegar lá no livro. Né? O que Deus faz? Deus levanta esse homem, príncipe da Pérsia, e levanta ele. Né? E aí, no decorrer da caminhada dele, né, por ele ser, né, vamos dizer assim, um rei, né, como se fala? Poxa, fugiu a memória agora. Ele é da linhagem de reis, né, do povo. Né? Então o que acontece? Ele também, na hora lá dos combates, ele também ganha o Império Medo. Então assim, Medo também era um povo, era um reino. Então o que Deus faz com Ciro? Ele era rei da Síria. E aí, num desses confrontos, ele conquista a nação Medos. E agora ele é rei Medo-Persa, ele é rei tanto da Pérsia quanto do povo Medo. E ele se torna grande. E aí Deus levanta ele para trazer o que? Juízo à Babilônia, que na época estava dominando o reino de Israel. A gente vai falar muito disso lá no Daniel também. E aí o que acontece? Mas Isaías, isso que é interessante, Isaías já fala dele, já profetiza dele. Levantará um servo, fala o nome dele. A gente vai ver, ó, que ele dá até nome, Ciro. Então a gente vai ver que quando isso chegar ao tempo de acontecer, vão levar o livro de Isaías até Ciro e vão falar, sabia que no povo judeu, esse que está aqui na província aqui, onde Babilônia, ele era mantido cativo, estava no cativeiro. No povo judeu, o Deus dele já falava de tu, já falava de você. Já falava que haveria você, Ciro, que ia levantar, que ia derrubar ele, o Império Babilônia, e ia fazer a vontade dele. Então Ciro falou, então tá bom, vamos liberar o povo para voltar e voltar a construir a cidade de Jerusalém, de Judá. Então essa parte de Ciro é importante no livro, porque está falando, primeiro, de uma pessoa que não é judia, não é da linhagem lá dos judeus. Então Deus usa quem ele quer, quem ele apraz, né, para poder colocar o teu propósito em prática, não é verdade? Pode falar. Esse Ciro foi o que liberou Neemias para construir o muro? Neemias para construir o muro? Não, Neemias foi o velho persa, né, Xerxes, não é verdade? Era Xerxes, não foi Ciro. Ciro está em Daniel, mas Daniel, quando fala no capítulo 9, Daniel vai falar assim, ó, daí, mas olha só, entenda, a gente vai chegar no que eu vou explicar. Deixa eu tentar mostrar para vocês. Ciro era o grande, então ele era o rei Medo e dos persas. Daí, se a gente escolher, está lá, no Daniel 9, no primeiro ano do rei Dario, da nação de Medas. O que isso quer dizer? Que Ciro pegou uma pessoa que era da linhagem lá dos Medos, que era da família real, vamos dizer assim, e colocou no lugar dele para ser como se fosse assim, ó, o vice-rei, o rei, mas só daquela parte ali que é um império muito grande. Se a gente for pegar o mapa, era mais não sei quanto, 128 províncias, era como se fosse um governador. Um governador, é como se o Dario fosse o representante de Ciro, o rei, mas da onde? Daquela área onde estava os Jerusalém, da parte da Babilônia. E Ciro continuou na Pérsia, Ciro continuou no Medo, entendeu? Mas Dario ficou representando essa parte que era o Império Babilônico, ficou por ali. Aí ele vai falar assim, ó, no primeiro ano do rei Dario, eu busquei a face do Senhor para que Daniel está demorando, já completou 70 anos. Mas na verdade, Jeremias fala, mas na verdade quem solta o decreto é Ciro, que está acima de Dario. Mas Daniel está falando Dario porque Daniel estava onde? No reino babilônico, onde Ciro colocou Dario. Então fica dessa forma. Neemias já era outro rei, era o Artaxerxes, se eu não me engano. Né? Ele vai lá, né? ele acompanha o rei,
espera a vez dele para falar, está em outro contexto, né? Mas não é Ciro, né? Mas assim, na verdade, já tinha se passado aí mais de 100 anos, se eu não me engano, quando chegou Neemias. É porque primeiro teve a primeira leva volta a primeira leva vem com Zorobabel, a segunda vem com Esdras, e a terceira vem com Neemias. Aí essa parte de Ciro aqui está dizendo agora, a primeira leva. Tá? É diferente do contexto. Ok? A parte de Ciro, Isaías, aqui vamos acelerar um pouquinho. Na página 27, né, ele está falando de Ciro, porque Ciro foi muito importante como ferramenta para libertar o povo que estava lá no cativeiro babilônico. Então, isso aí, essa parte a gente não pode pular. Então, ele está falando aqui, ó, no 27, ó, com o ungido de Deus, Isaías profetiza que Ciro Grande, fundador do Império Persa, agirá como servo escolhido de Deus. Tudo você vai ler quando apresentarem a ele o livro, né? E realmente falaram dele. E o Senhor estava no coração de Ciro. Daniel vai orar lá, né? Senhor, o que está acontecendo? Já se passou já quase um ano, já se cumpriu o que Jeremias tinha falado. E aqui agora não acontece nada. E aí Deus move o coração de Ciro. Mas já estava profetizado que isso ia acontecer. Então, olha só como é que as coisas são, né? A Bíblia já nos relata tanta coisa que vai acontecer no futuro, mas a gente não dá nem crédito, não é verdade? Quando a gente vê assim, olha só o que a palavra do Senhor fala. Ela fala do que aconteceu, do que está acontecendo, do que há de acontecer. Então, assim, vai acontecer. Não, o mundo vai melhorar. As coisas não vão igual a Agenda 2030 aí, Israel, ligação da pobreza, isso, toda a nação aí estão fazendo essa coisa toda. Nós, como cristãos, estamos a tempo, não vai, isso não vai piorar. E na verdade tem uma corrida contra o tempo. Então a gente tem que. Os olhos do cristão maduro tem que estar onde? Na eternidade, no que Deus está planejando. A Bíblia é uma bússola. Né? Então toda vez que tem alguma coisa, uma picuinha pequena para tirar a gente do foco do que o Senhor quer na nossa vida, a gente às vezes cai, né, por bobeira. Mas sabe que o propósito é bem maior. O propósito da nossa vida é bem maior do que acordar 3 da manhã para trabalhar, do que pegar o trânsito, do que cuidar. Não, o propósito de Deus na nossa vida é a eternidade. Moisés vai falar assim, né? Se a gente for lá no Salmo, né, ele vai falar, se a gente chegar até 70, 80 anos, no máximo que a gente ganha é cansaço, né? Sentado. Aí ele fala assim, Senhor, né? No coração, para quem vem. Ele está falando isso. Aí ele falou, nos dê o coração sábio para que possamos, né? Para contar meus dias, amém. Obrigado, irmão. Me dê um coração sábio para saber contar meus dias. É isso que está acontecendo. Deus está nos falando o que vai acontecer, o que está de vir. E a gente às vezes não tem, o coração está voltado para outras coisas. Mas nós, nessa noite aqui, estamos aprendendo que o principal na nossa vida e na nossa família é a eternidade em Cristo Jesus. É a eternidade. E tudo está relacionado a isso. Diga ao justo que tudo irá bem. Isso não vai sair da minha cabeça, porque independente do caos que está acontecendo aí fora, diga ao justo, tudo irá bem. Tudo irá bem. Tudo irá bem. Hein? Tudo irá bem. Tudo irá bem. Vamos dar uma avançada. Então está falando sobre Ciro. Os pecados da Babilônia, mesmo na página 28 lá em cima, os pecados da Babilônia, no capítulo 47 vai dizer sobre isso. Crueldade, a Babilônia não demonstra misericórdia para o israelita. O povo começa a clamar ao Senhor. Então toda vez que nós clamamos ao Senhor sobre injustiça na terra, o Senhor ouve. Às vezes a gente está sofrendo perseguição no trabalho, não é verdade? Às vezes a gente sofre perseguição até dentro de casa. Eu conheço um rapaz que está passando problema na família, que o avó deixou a casa para ele, já está querendo tomar. Então essas injustiças que a gente às vezes vê, eu não sei. Eu não estou falando que é eu não sei do dictador, eu estou falando que aos meus olhos é uma injustiça, isso é dele, deixou para ele. Mas veja bem, o Senhor vai perguntando ao Senhor que ele vai te ouvir. Porque o coração comprido, o Senhor, ele não vira as costas. Aí está falando aqui, a Babilônia não demonstrava misericórdia
Aí no tópico 2, materialismo e orgulho. O povo sente-se autossuficiente e é ávido por prazeres. Então acho que foi aqui, ó, nessa questão de orgulho, vem o que? Soberba. Né? Então é aí que Deus está fazendo aquela comparação com Satanás. Subiria até o alto dos céus, né? Seria como Altíssimo. É quando fala que o reino da Babilônia, ele era soberbo. Ele não existe ninguém que vai nos deter. Mas a mão do Senhor é forte. A mão do Senhor é forte, chegou perto. Amém? Vamos dar continuidade. O servo sofredor, a gente vai lá para a página 31. Vamos falar um pouquinho. Isaías 53 aqui, ó. A nossa apostila na página 31. A Bíblia é Isaías 53. Mas eu vou ganhar tempo aqui para a gente aqui, ó. Eu vou ler essa primeira parte aqui, ó, de cima. Esboço da seção 25, Isaías 53. Tá? Este capítulo, de Isaías 53, contém a mensagem do profeta descrevendo o sentimento do Messias. Isaías descreve com detalhes a crucificação de Cristo, aproximadamente 800 anos antes do seu cumprimento. Aí vamos ver lá o panorama. Fatos sobre a mensagem de Isaías. Isaías percebe que as suas predições do Calvário são tão impressionantes que poucos acreditam nele. B. Fatos sobre o Messias de Isaías. O pano de fundo, Jesus cresce como um renovo de raiz de uma terra seca. Embaixo, nada há de extraordinário em sua aparência, nada atraente em sua figura física. Então o que ele está falando? Que o Senhor não se parecia com o rei. Né? E aí ele vai falar para a pessoa, Senhor, quem vai crer na nossa pregação? Por quê? Toda vez que a gente vai falar sobre o Senhor Jesus, né? Aí a semana passada eu até falei, né? Sobre o servo humilde, o Senhor Jesus veio como servo humilde, o Senhor Jesus ele veio. Eles achavam que ia vir como um rei, que ia colocar tudo em ordem. O Senhor Jesus não, ele veio, né? Um exemplo, né? Veio numa cidade, né? Que até falava, pode ver alguma coisa boa de Nazaré. Então a cidade de Nazaré era mais pobre, era menor. Então assim, a gente vê que o Senhor Jesus quando entra, entra num jumentinho, entra num cavalo, a gente vê que não tinha nenhuma figura de rei no Senhor Jesus. Não tinha nada que embelezasse. Isaías 53 vai falar isso. Não tinha nada, mas nada que fizesse alguém acreditar que o Senhor Jesus, ele era o rei. Então está falando disso. Quem vai crer? Quem vai crer na nossa pregação? Eu vou ler aqui Isaías 53 rapidamente para a gente entrar nesse contexto. Veja bem. O mundo despreza o servo. Ora, quem creu em nossa pregação? E quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele um broto tenro, e como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Veio de um lugar que achavam que não ia dar nada, não é verdade? Ele não apresentava qualquer formosura. Isaías 53, estou olhando agora na Bíblia, tá? Só estou pegando um celular, que é uma tradução, uma linguagem mais atual. Ele não apresentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico, pelo que pudéssemos ser cativados. Veja que o Senhor Jesus aqui está sendo descrito como aquele que ele parece que é obra do Senhor realmente. Porque ele não queria que os corações altivos entendessem o que ele falava, não. Quando o Senhor pregava, ele pregava para os humildes de coração. Quando o Senhor prega para as pessoas realmente que são o que está necessitado. Aqueles que não têm quem possa socorrê-lo. Porque os que são altivos de coração, aqueles que são soberbos, ele acha que o dinheiro, ele acha que o poder pode tudo e não depende de Deus. Muitas vezes, meus irmãos, a gente fica pensando, Senhor, cadê aquela riqueza que Deus promete? Mas veja bem, às vezes a gente não está nem preparado. Para pensar que muitas das vezes, se
o exemplo que eu dou, né? É bem grosso, mas assim, é um exemplo que, será que se hoje eu estivesse bem rico, meu coração estaria preparado para receber, eu estaria preparado para receber a riqueza do Senhor? Ou eu pegaria meu dinheiro e sairia viajando? Hoje eu estaria em outro lugar, igual muitos fazem aí, vivem viajando no mundo, não dando atenção à eternidade, à obra do Senhor, o meu propósito, aquilo que eu fui chamado. Então é isso que ele está falando. O Senhor Jesus, ele vem para esses de coração, que são de coração humilde, para entender que o agora, o que está acontecendo hoje no mundo, ele não pode ser o primordial na minha vida, o material, né, aquilo que eu quero, que eu necessito. O que tem que ser, em primeiro lugar, o propósito de Deus na minha vida, para mim e para minha família. E aí, as demais coisas o Senhor acrescenta. E o Senhor é galardoador daquele que busca. E a palavra do Senhor vai dizer assim, ó, que riquezas, né, o Senhor dá riquezas, mas Ele não nos demanda um dia de... como é que é? Fala assim, ó, a riqueza do Senhor, não. A bênção do Senhor que nos enriquece e não nos traz um dia adiante de trabalho. O que isso quer dizer? Que a bênção do Senhor que nos enriquece. Toda vez que a gente procura o Senhor no propósito dele para a nossa vida, as bênçãos nos seguirão e essas sim vão nos enriquecer, mas com o coração voltado para o reino e não o coração voltado para o mundo. Né? Então essa é a diferença de um coração que é humilde. Deus às vezes não dá a riqueza nas nossas mãos ainda, porque o nosso coração, se um dia pegar essa riqueza, vai enviar o propósito do Senhor. Então, veja bem, o que está acontecendo aqui? O Messias não teria grandeza terrestre nem atrativo físico. Não parecia nenhum um rei forte, nem nada. E Deus sempre, ele contempla mais o caráter da pessoa do que o status social e físico. Vocês sabiam? Então, às vezes é assim, né? Deus não olha para o que eu tenho, o que eu sou, o que a senhora tem, a tua cor, a tua raça. Olha só, nosso exemplo é o nosso Senhor Jesus. Ele, tudo foi por Ele, através dele, para Ele veio como servo humilde. E a gente, que nós somos nada, a gente acha que não. Olha, eu tenho tanto para dar, eu tenho isso, aquilo, recebem até mistério pagando. Todas as vezes é isso. Mas Deus não olha para isso. Deus não vê meu estado. Deus vê o quê? Meu coração. Né? Deus não quer saber do que eu posso entregá-lo materialmente. Deus quer saber o que eu posso entregar de coração, né? O que eu posso ser para Ele, obediente. Né? Então, santidade e obediência ao Senhor. Esse é o caminho. E não sacrifício. Eu falava, eu não quero sacrifício, eu quero obediência. Às vezes a gente quer dar ao Senhor certas coisas que Ele nem está pedindo. Ele só quer o seguinte, ó, seja santo que eu sou santo, se desvia do mal, né? Tenha a mim, né? Que obedeça a minhas leis, que eu vou te engrandecer, vou te levantar. Amém? Glória a Jesus. Então vamos dar prosseguimento aqui, ó. Capítulo 55 de Isaías, e a gente vai para a página 32. 32? É isso mesmo, 32. Lá embaixo, no 2, está escrito assim, ó, o convite universal. Ok? O convite universal. Quem achou? Amém? O convite universal está aqui, ó, na página 32. Aí vai dizer que está lá, esse convite, no capítulo número 55 do livro de Isaías. Ó, com relação à graça de Deus, este é um dos maiores convites das Escrituras. Está escrito lá, na nossa apostila. Vamos ler rapidamente aqui um trecho, de capítulo 55, do 1 ao 9. Eu vou ler aqui. Convite final à salvação. Todos que tendes sede, vinde às águas cristalinas. E vós, os que não têm dinheiro nem recurso, vinde agora, comprai e comei. Vinde, adquire vinho e leite, sem pagamento e sem custo. Porque investir dinheiro naquilo que não é alimento, e o seu trabalho árduo naquilo que não consegue produzir satisfação. Ouve-me com toda a atenção, e comei o que é bom.
a vez de deleitar-vos com manjares revigorantes. Se escutar o Senhor, vai se deleitar com manjares que vai revigorar. No 3, escutai-me, vinde a mim, ouve-me e a vez de viver. Ó Senhor chamando, para perto, para poder viver. Farei convosco uma aliança eterna, assegurando-vos as graças que prometidas a Davi. Em verdade, eu o coloquei como testemunho aos povos, como regente e comandante dos povos. No 5, assim tu chamarás por uma nação que não conheceis. Sim, uma nação que não te conhece, acorrerá a ti, por causa do teu Deus, o Santíssimo de Israel, pois ele te conheceu, pois ele te concedeu esplendor. Procurai ao Senhor enquanto é possível encontrá-lo, invocai-o quando está próximo. Abandone o ímpio o seu caminho e o homem mau as suas maquinações, e volte para o Senhor, pois ele terá misericórdia dele. Retornai ao nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos, afirma o Senhor. No 9, assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então veja bem, aleluia. Isaías 55 está falando sobre isso, com relação à graça de Deus. É um dos maiores convites das Escrituras. Como é a nossa postura agora? Os participantes, 51, é apenas para os que têm sede. É apenas para os que têm sede. Olha lá, no 1, como é que ele fala? A nossa postura dizendo, todos os que têm sede. Mensagem universal. Veja bem, essa questão de é apenas para os que têm sede. Uma mensagem universal que eu separei aqui para a gente, para estar nesse contexto, é lá em João 8, João capítulo 8, versículo 30. Vamos lá rapidinho. O Evangelho do Senhor Jesus segundo escreveu João. E a gente vai fazer um link com essa passagem, hein? O Evangelho do Senhor Jesus segundo escreveu João capítulo 8. Versículo de número 30. Olha só como essa mensagem. Aqui no 55 de Isaías está dizendo, é apenas para os que têm sede. E aqui em João 8, 30 está dizendo assim, você é visto lá do texto. Discurso de Jesus sobre a sua missão. O Senhor Jesus estava debatendo com o povo daquela época lá sobre a sua missão. Então tinha muita gente em volta dele, ok? Aí no capítulo 30 vai dizer assim, no versículo 30, desculpa. Não, vamos começar lá nos 12. Ele fala assim, falou-lhe, pois, Jesus outra vez dizendo, ele estava conversando com todos em volta. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aí ele começa a falar a missão dele. Aí lá no versículo 30 ele vai dizer assim, no Evangelho, acompanha aí. Dizendo essas coisas, olha como selecionar. Veja bem, dizendo essas coisas, muitos creram nele. Quem está acompanhando aí? Muitos creram nele. Então, quando o Senhor Jesus acaba de falar, de pregar aquilo que ele veio para passar, a palavra do Senhor vai dizer que muitos creram nele. Então, muitos não é todos, correto? Quem concorda com isso? Muitos, não todos. Alguns não concordam, alguns não creram, enfim. Aí agora, olha só o 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que creram nele. Então veja bem, agora o Senhor Jesus está direcionando a mensagem. Ele não está mais falando com todos. Agora o Senhor Jesus está dizendo para quem? Para os judeus que creram. Está direcionando. Acabou. Vamos continuar. Se vós permanecer na minha palavra, agora já é mais restrito, porque nem todos os que creram nele vão permanecer. Entendendo? Então, assim, dos mundos, os que creram. Dos que creram, os que permaneceram. Os que permanecem. O que vem do seminário, o que permanece, que está fazendo esforço. Os que permanecem na promessa. Não aqueles que creram que no decorrer da caminhada, por motivos qualquer do mundo,
os que creram, os que permaneceram. Aí ele vai dizer, ó, se vós permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então só os que creram, os que permaneceram, e aí sim vão conhecer a verdade. E aí ela vai se libertar. Né? Então tu vê que é um processo, é uma caminhada, é uma jornada. Deus não abandona, mas tu vê que não é de uma hora para outra. Porque nos intervalos da vida a gente pode se desviar, a gente pode cair, não sou eu para julgar. Mas o que é discípulo do Senhor, verdadeiramente, aí sim é aqueles que creem e permanecem, verdadeiramente. E aí sim, a verdade vai libertar. Por quê? Porque a palavra do Senhor, ela vai nos libertando dia após dia. O pastor fala muito disso, né? O que liberta realmente é o quê? É a palavra do Senhor. Então, quando Isaías está falando aqui, e a nossa apostila está endossando isso, é apenas os que têm sede, Isaías está direcionando. Venham, os que têm sede, nem todos têm. Não chegou na hora. Então, a fome e a sede de justiça, agora aqui é um esboço meu, tá? A fome e a sede de justiça não está na apostila. E o seu poder são condições essenciais para recebermos a plenitude do seu Espírito. É aquela mesma passagem que a gente falou sobre buscar e bater, né? Então, essa questão de fome e sede, é você querer sempre algo do Senhor, né? Buscar e melhorar, buscar, e o Senhor vai nos direcionando, né? Então, assim, ele está dizendo, ó, a questão lá de Lucas 5, 7, lá no importuno, ó, fome e sede de justiça de Deus, e seu poder, são condições essenciais para recebermos a plenitude do Espírito. Aí vai falar do amigo importuno. Então veja bem, que lá tem o B, o produto, leite e vinho à vontade. No C, o preço é de graça. No D, agora na apostila, tá? No D, a promessa, esta bebida gratuita salva a alma. Então veja bem, Deus fornece nutrição, agora eu estou com o meu esboço aqui. Deus está nos fornecendo nutrição grátis, que alimenta a nossa alma. E como podemos receber esse alimento? Devemos ir, olha o versículo 1, 20, quem tem sede. Então como recebemos? Temos que ir primeiro. Versículo 1, 20. No versículo 2, lá de Isaías 55, ele está dizendo, que acabamos de ler, né? Vinde todos os que têm sede. Aí lá no 2, ouvir. Ouve-me com toda a atenção, comei o que é bom, a vez de deleitar-se-vos com manjares vigorosos. Então, o primeiro, para me ter esse alimento da alma, para me ter essa vontade, primeiro é vir, procurar, é ir ao Senhor, né? É a questão toda de ter sede, né, do Senhor, da devocional, né? Não somente na igreja, mas aquela diariamente buscando o Senhor em oração, em jejum, né? Em louvores de adoração, e na igreja, se é a propósito é monte, faça, né? Se é pegar uma oração, ore. Então, o primeiro é ir, buscar. E o segundo é ouvir, está dizendo aqui, ó, porque investir dinheiro naquilo que não é alimento. Aí lá no B, lá no 55, 2B, ouvir com toda a sua atenção. Então, o segundo é ouvir. Buscar e invocar a Deus, versículo 6, está dizendo lá, procurar o Senhor enquanto é possível. Então é ir, buscar, invocar a Deus, ouvir esse alimento da alma, para que possamos nos manter nutridos. A gente, o que acontece? É que muita gente, é real o que acontece, né? Por exemplo, ó, muita gente malha, né? Vamos dizer assim, ó, nosso corpo, alma, espírito, corpo, alma e espírito, né? A pessoa até fala aí fora aí, né? Mente, sangue, corpo, sangue. Muita gente só procura malhar o corpo, né? Às vezes só exercitarmente estudando, mas esquece da outra parte. Qual é a parte? O espírito, não é verdade?
Porque vai alimentar o corpo, vai alimentar a alma com estudo, com ciências. Né? Mas e o espírito? Quem é que alimenta esse espírito para permanecer de pé? É o que Isaías está falando. Vinde a mim, né? Buscai, né? Ouve essa alimentação da alma que ele está falando. Ok? Vamos avançar? Olha, só para terminar também, aqui, ó, Davi, ele fala muito sobre isso, lá no Salmo 51. Quando ele está falando sobre o seu pecado, ele está falando assim, ó, essa nutrição da alma, ele fala assim, ó, para alegrar a alma dele, ele fala assim, Senhor, 51, 12, vou colocar aqui, Salmo 51, 12, ele fala, não afaste de mim o seu espírito, 51, 12. E ele fala sobre a alegria da salvação. É essa alegria da salvação que muitos perdem. E ele acaba indo em direção a outros afazeres. Dá mais atenção a outras coisas seculares sem ser o Senhor. E Davi está dizendo isso sobre a alegria da salvação. 51, 12. Ele vai dizer assim, ó. Restitui-me a alegria da tua salvação. E sustenta-me com o espírito disposto a obedecer. Só tem um caminho para acontecer isso. Né? Continuar se nutrindo do Senhor. Né? Quando ele fala isso, porque ele está confessando o pecado que ele cometeu com a Betseba lá. Né? Aí ele vai começar dizendo tudo assim, ó, tem a verdade de mim no Senhor. Aí agora no 12 ele está falando, ó, restitui a alegria da salvação. Ou seja, traz de novo, porque ele estava convicto triste, ele sabia que ele tinha errado e ele estava confessando. E também lá, em Atos 16, 31 e 34, o carcereiro também, quando leva o apóstolo Paulo para a casa dele, igual nós falamos aqui cedo, no final vai dizer que depois todos cearam juntos e se alegravam sobre a questão da salvação. Então é essa alegria da salvação do Senhor, que muitas das vezes na nossa caminhada, né, a gente acaba deixando um pouco de lado, acaba esquecendo que o Senhor tem um plano maior na nossa vida, que nós somente aqui na terra. Vamos avançar agora para terminar. A nova criação. Vamos passar para cá agora. Ó. A nova criação. Visão escatológica e restauração final. Tá? Foco. O futuro glorioso e o plano eterno de Deus. Rapidamente, a gente tem aqui. Vamos lá. Página 35. Mas antes, olha só, tem uma coisa que eu não posso deixar de falar. Na página 33, rapidinho. Olha que interessante. Página 33. Esboço da seção 27, Isaías 56 e 57. Ainda falta tempo, hein? O pastor Paulo vai ter a gente até 3 anos. Mas agora eu sei o porquê. É muito confuso. Ó, no indivíduo justo, aqueles que fazem o que é certo, Isaías 56, 1 e 2, Deus abençoa os que são justos e os que honram o justo especial do Senhor. Então ele está falando aqui, está falando sobre a salvação dos gentios e a graça para os ímpios líderes de Israel. Ele descreve como Deus lida com esses tipos de indivíduos sem ser do povo. Mas olha só sobre essa questão de justo, né? Então a gente vê novamente sobre essa questão de justo. Que o Senhor abençoa os que são justos. Essa questão de ser justo tem que ser bem focada, porque às vezes, quando eu ainda era novo, né, na caminhada, achava que, primeiro, né, tem 2 tipos de justos na questão da nossa vida de crente. Né? Ninguém é justo a ponto de se salvar a si mesmo. Então ninguém poderia fazer essa justiça por nós, só o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Deus, como Paulo, eu olhei para a terra e não achei justo, está falando sobre a respeito da salvação. Ninguém pode justificar-se a si mesmo. Só que existe o justo, que é esse justo que Isaías está falando aqui, ó. Deus abençoa o justo. As pessoas que, olha só, muita gente está ligada a isso. É o segundo mandamento do Senhor Jesus. Ele fala assim, ó, amar o Senhor Deus acima de todas as coisas, né? Com todo o teu entendimento, né?
compaixão com o próximo, um ponto isso é importante. Às vezes a gente esquece disso, nessa questão do alimento, essa questão de ajudar, até mesmo na oração, essa questão de ser justo, a gente ter que compadecer da pessoa. Só ia deixar uma lição, a meditação da gente hoje, por exemplo, ó, os irmãos, Salmo 41 vai dizer assim, ó, vamos botar no Salmo 41. Isso aqui vamos dizer assim, é um mandamento muito, acho que quem consegue fazer isso, vive isso, vive o que Deus fala na Bíblia. Como se fosse, eu esqueci o nome agora também, mas um direcionamento que Deus dá, um princípio, acho que é a palavra, um princípio. Olha só, Salmo 41, sofrimento e bênção do crente. Veja bem se a gente praticar isso, porque se a gente não vai romper. Ó, bem-aventurado aquele que dá atenção ao inválido ou pobre. Não é verdade? Ó, mais do que feliz é esse, ajudar o pobre. Ó, no dia do teu infortúnio, ou no dia mau, o Senhor livrará. Olha só, então aquele que ajuda o pobre com todo o coração, no dia mau, o Senhor vai livrar. Mas não para por aí não. Olha o outro, ó, o Senhor protegerá e preservará a sua vida. 2. Então aqui, a gente continua ainda, só para ajudar o próximo, com um coração puro, não sem querer nada em troca. É o amar o próximo como a gente vê no seu comando desses princípios, é para crescer. Olha só, tem mais, ó. E ele fará feliz na terra, ou seja, você será bem-aventurado na terra, só porque tu está sendo justo, está ajudando o próximo. Olha o outro, ó. E não o entregará a senha dos teus inimigos, ou seja, Deus ainda não vai te entregar a senha dos teus inimigos. E continua mais também, ó. Na tua enfermidade, o Senhor lhe dará pleno amparo, e na doença, Ele vai te restaurar. Olha quantas e quantas bênçãos o Senhor está dizendo aqui, aquele que ajuda os necessitados. Olha que princípio forte. Às vezes, não precisa, veja bem, irmão, eu estou falando de coração. Às vezes não precisa nem ser cristão, não. Quem pratica esses princípios, a bênção do Senhor alcança, porque ele não está falando crente, ele não está falando o cristão, ele está falando aqueles que ajudam. Vai vir sobre ele, porque ele está fazendo um princípio que Deus estabeleceu. Então, quando fala de justiça, Jó fazia muito isso. Jó falava, ó, lá no 29 ele fala, ó, quem me dera se eu voltasse antigamente na minha vida. Os necessitados eu ajudava, os que não tinham perna eu era a perna, os que não tinham olhos eu era os olhos, aquele que precisava de justiça eu negligenciava, eu ajudava a viúva. Então tu vê que Jó está falando que na juventude dele, Jó era o maior daquela época. Jó era o homem mais rico, mais poderoso, mais sábio. Eu pensava, vi um homem na cidade de Luz, chamado Jó, aí ele pratica, ó, o que ele faz, ó, homem reto, temente a Deus, justo, se desviava do mal. Com ele era assim, não é porque ele tinha os bens que cercava ele, o diabo falou, lógico, você tem teus bens aí, por isso que não acontece nada com ele. Você dá a ele tudo. Mas veja bem o que Jó era. Jó sempre praticou princípios. Esses princípios aqui, no Salmo 40, está nos ensinando. Amém? Então, só ajudar o necessitado, ou seja, praticar o segundo mandamento. Vou fechar agora, hein? Vou fechar, tá? Acabou agora, ó. Para finalizar aqui. Página 35. Isaías profetiza sobre a glória e sobre a restauração de Sião. Está falando sobre o milênio. Tá? Quando a gente entrar nas 70 semanas de Daniel, no livro de Daniel, a gente fala um pouco mais sobre o milênio. Mas o que Isaías está falando aqui? Que vai ter esse futuro glorioso daqueles que hoje trabalham com o Senhor, como eu e como vocês, meus irmãos, entendeu? E quando o Senhor voltar, ele vai retribuir. E aqueles que fizeram aquilo que ele orientou aqui na terra, vai reinar com ele no ano. Então, o que ele está falando aqui, ó? O esplendor do povo de Deus. Ele está falando aqui sobre a glória de Sião. Então, está falando sobre Jerusalém, que é onde o Senhor ele vai se estabelecer no milênio. É onde será o trono dele, é onde ele vai reger toda a terra. Ou seja, o boleto vai chegar para todo mundo. Quando o Senhor Jesus ele leu o livro de Isaías em grupos, ele não diz, agora se cumpriu as escrituras, né?
ele pregou, ele libertou, e que ele abriu o período da graça. Mas ele não leu aqui, e o período de justiça do Senhor. É como se fosse assim, o Senhor não está no período da justiça dele. Falamos isso semana passada, semana retrasada. Mas no milênio é onde Cristo vai trazer a justiça sobre todas as nações, vai aplanar todo mundo. E aqueles que aqui hoje, no período da graça, aceitou o seu chamado, se entregou, trabalhou para Cristo, serão retribuídos, né? Serão retribuídos pelo seu trabalho. Então, Isaías 56 a 66, para fechar o livro, está falando dessa nova criação. Então, vai dizer que Jerusalém é onde Cristo vai se assentar, e se a gente for mais ver mais além na 36, vai falar do Salvador do povo de Deus, o Messias designado pelo Pai. Na página 37 vai falar, Isaías conhece um vislumbre do reino de Deus estabelecido na terra. Ele vai falar um pouco sobre os pagãos e Deus, a sua relação, como é que vai ser, como Cristo vai reinar sobre esses povos. E na página 37, 38 acaba o livro, e a nossa postura também, sobre isso. O futuro glorioso, o plano de Deus eterno para toda a criação. Nova criação, visão escatológica, restauração final. Tá? Finalizando, temas principais do livro: a santidade de Deus, o julgamento divino, redenção e salvação, o Messias e a nova criação. Fechou o pacote, meus irmãos? Obrigado. Tá bom? Eu queria agradecer de coração pela oportunidade desse livro, a gente está estudando junto. Nós vamos dar continuidade agora no próximo livro, porque são 5 livros, profetas maiores, Jeremias, Daniel e Ezequiel, mas também tem Lamentações. Então, semana que vem, pelo andar da Bíblia, é Jeremias que nós vamos entrar. Tá bom? Eu gostaria de pedir um irmão para poder orar, para nos levar para casa, tá bom? Pode ser? Quem pode fazer essa oração para mim? Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado hoje. Agradecemos pelo nosso estudo, Senhor. Pedimos ao Senhor que o Senhor venha colocar na tábua dos nossos corações, para que não somente nós venhamos a meditar, mas que também nós possamos praticar a Tua palavra no nosso dia. Ó Senhor, venha encontrar terra fértil em nossos corações, que a Tua semente venha germinar, Senhor. E assim, Senhor, que a gente venha, Senhor, cumprir o Teu propósito na terra. Pai, nos leve em paz, na Sua santa segurança, Senhor, nos livra do acidente e do mal. O Senhor também nos deu uma quarta-feira abençoada em nome do Senhor Jesus. Fala conosco através dos sonhos, Senhor. Fala conosco através da Tua palavra. Fala conosco através dos Teus louvores. Comunica, Senhor. O Senhor tira as escamas dos nossos olhos, porque nós queremos Te ver, Senhor. Queremos também Te ouvir, Senhor. Pai, eu agradeço, Senhor, e entregamos cada família aqui representada. Em nome santo do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Até semana que vem, meu irmão. Até semana que vem. Obrigado. Eu vou tirar. Missionário.